Olá, pessoal. Esse é o seu canal da Psicologia, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouco mais acerca de como pensam as pessoas narcisistas, como é o funcionamento da mente dessas pessoas. E o meu propósito com esse conteúdo é trazer cada vez mais informações com as quais você possa se embasar para quebrar algumas crenças que levam você a permanecer com essa pessoa ou essas crenças que podem levar você a voltar para o ciclo. Talvez uma ilusão de que você tenha poder para consertar essa pessoa, talvez um pensamento de que ela é uma coitada e ela precisa da sua ajuda, ela precisa do seu resgate e que agora que você sabe tudo a respeito do transtorno, você pode passar essas informações para ela e ela vai querer, entre aspas, se curar. O que a gente sabe na prática clínica que não é uma verdade, o que a gente sabe na prática humana de que também não é uma verdade, porque como nós já dissemos aqui, eu sempre tento enfatizar, ninguém muda ninguém. Basta que você pense o quanto que é difícil para você mesmo, detectar seus defeitos, as coisas que você não está satisfeita, e você tem dificuldade de mudar a si mesmo. Como você faria para mudar um terceiro que nem percebe que tem um problema? Então, partindo desse princípio, eu sempre vou trazer conteúdos aqui que possam levar você a um ponto de conclusão onde você se convença ou que você deixe a ficha cair de que se essa pessoa narcisista quisesse mudar a si mesma, se ela quisesse se transformar, seria algo que caberia a ela. Não é por força do amor ou do afeto ou do esforço ou da subserviência ou de qualquer outra coisa que esse milagre vai acontecer, digamos assim. Então, como é que funciona a mente de uma criatura narcisista? É um pensamento robotizado, e isso não são palavras minhas, são palavras de um narcisista diagnosticado que tem canal e provavelmente vocês já conhecem, que é o Sam Vaknin. Ele sempre diz que narcisista é robô, narcisista é como máquina. Narcisista não vai conseguir alcançar o nível de pensamento, de empatia, de sensibilização e de sensibilidade que uma pessoa dependente, codependente, empata alcança. Então, assim, são pensamentos totalmente diferentes que divergem completamente. E eu sempre digo que você não pode medir essa pessoa narcisista a partir da sua régua de empatia, porque é totalmente diferente. Eu colocaria para você um exemplo. Quando você vê, por exemplo, uma formiguinha no chão andando, você pensa a respeito da família da formiguinha, você pensa a respeito dos sentimentos daquela formiga. Se você vai e pisa na formiga, você passa dias, horas, meses chorando e sofrendo por pensar, meu Deus, um membro daquela família perdeu seu ente querido, a formiga, porque eu pisei, porque eu matei. Será que ela comeu hoje? O que será que ela pensa? Como será que ela sente? E eu tô assim dando um exemplo bem esdrúxulo para você, até infantil, porque é bem dessa forma que ele, na condição de narcisista, coloca. Então, assim, da mesma forma que eu, que você, a gente não fica meditando e confabulando a respeito dos sentimentos da formiga, e do pensamento dela e da família dela, da história de vida dela, e se ela sofre, se ela sente. Não, a gente olha para a formiga e a gente nem se apercebe daquilo, a gente não dá muita importância. Então é mais ou menos assim que uma criatura narcisista enxerga a pessoa que está convivendo com ela. E é pior, porque eles olham para a coisa da utilidade. E eu sei que são palavras duras, eu sei que são palavras cruéis, mas infelizmente é a realidade e a gente não tem como ficar floreando. Eu preciso que você entenda, eu preciso que você se conscientize dessa parte para tirar aquele pensamento mágico, aquele pensamento fantasioso de que, eu estou ferindo os sentimentos da criatura narcisista se eu fizer tal coisa. Porque eu fui muito duro, fui muito dura com essa pessoa. Porque às vezes eu também tenho comportamentos que são, entre aspas, abusivos, e a gente já tem vídeos aqui também falando sobre isso, que é o abuso reativo. A vítima passa a ser reativa àqueles abusos numa tentativa de estabelecer um equilíbrio, uma equiparação com aquilo que está pisando, massacrando ela. Enfim, o resumo da ópera é:
Não adianta você querer tocar o coração de uma pessoa que não possui coração. Não adianta você querer afetar uma pessoa que, embora humana, que não tem afeto, ela não se afeta com nada, ela não se afeta com seus sentimentos positivos. A única forma de você afetar a criatura narcisista é provocando nela ira, é provocando nela inveja, é provocando nela um sentimento de inferioridade, ou seja, ela só se afeta por coisas extremamente negativas. O seu amor não vai tocar essa pessoa, o seu amor não vai consertar essa pessoa. O pensamento dela, parafraseando Samvakini, é um pensamento robótico, é um comportamento robótico. E ele diz mais, para o narcisista é quase como se fosse uma religião, mas não qualquer religião, uma religião extremista, onde eles são cercados de rituais que eles têm que cumprir, eles têm um pensamento extremamente rígido e um pensamento padrão. Eles têm tarefas, eles têm agendas a cumprir com cada pessoa, como se fosse um esquema religioso extremista e ao mesmo tempo robótico, porque é isento de qualquer sentimento, de qualquer afeto positivo. Então eu preciso que você comece a deixar essa ficha cair para você parar de sofrer achando que você imputou dor, imputou sofrimento, imputou humilhação, ou que você é faltoso, que você é faltosa no seu lidar com essa pessoa, que o fato dela ser narcisista é porque ela sofreu um grande trauma e que por ela ter sofrido um grande trauma, e aí você traz para você, eu também fui traumatizado na infância, eu vivi traumas durante a minha vida. Então, você, com seu coração empático, você se coloca no lugar dessa pessoa, acreditando que ela sente as dores como você sente, que ela pensa como você pensa, que ela vive o que você vive. E não existe essa possibilidade. É como a gente querer atribuir, voltando à formiga, que a formiga sente como nós, que a formiga se importa como nós. Você percebe? E eu nem vou levar para o extremo da máquina. Eu sempre dou um exemplo bem idiotinha para os meus pacientes. Eu falo assim, olha, você está querendo extrair sentimentos dessa criatura narcisista e extrair afeto legítimo. É como se você quisesse acordar pela manhã, você estivesse se sentindo extremamente triste, extremamente sozinho, e você desejasse ardentemente, ou você tivesse a expectativa de pela manhã receber um abraço caloroso da sua geladeira. Não, ela é uma máquina. Ela está ali simplesmente cumprindo uma função e não tem como você exigir dela mais do que ela pode te dar. Então saia da ilusão de esperar que essa criatura narcisista vá dar a você algo que ela não é capaz de dar. Ela não tem afeto, ela não se afeta e ela não vai afetar você positivamente porque ela é incapaz disso. Não é porque você é incapaz de dar o que ela precisa. Não é porque haja uma deficiência, porque você não consiga atingir o alto nível de exigência dela no sentido de que, então eu não sou merecedora do amor, da atenção, do carinho, do olhar dessa pessoa. Não. Não é sobre a sua deficiência, é sobre a falta de capacidade dessa pessoa de se afetar, de dar amor, de sentir. Então não puxe para você. Quando você estiver lidando com essa pessoa, lembre-se que o pensamento dela é rígido, lembre-se que o pensamento dela é robótico, lembre-se da coisa da formiga. Ela não consegue sentir como você sente, pensar como você pensa, se afetar como você se afeta, assim como uma formiga, como uma abelha, como uma cadeira, como uma mesa, como um objeto inanimado, não é capaz de transferir nada dessas coisas positivas para você. Embora seja duro, é preciso que você deixe essa ficha cair para que isso acelere o seu processo de recuperação, ok?